Olá pessoal, meu nome é Cássio Cunha e nesse primeiro episódio do Stick Tips eu vou bater um papo com o meu professor, Christian Noyens, que vai falar um pouco de uma técnica que é relativamente pouco conhecida aqui no Brasil, chamada técnica Spivak, ok? E aí, Cris, tudo bem? Tudo ótimo, Cássio. Obrigado pelo convite. Bom, prazer todo meu. Então, eu queria que você falasse como foi que você chegou até o Murray Spivak, né, que é o criador dessa técnica. Como foi o seu primeiro contato com ele? Então, o Murray, na realidade, ele foi criador de um método, né, uma filosofia, assim. E a especialidade do Murray era justamente a didática. Quer dizer, quando eu falo em didática, abrange mais do que apenas uma coleção de técnicas, né? Perfeito. Ele tinha um processo de continuidade, de explicar a técnica, acima de tudo, de uma forma simples, né? Sim. Então, a maneira que eu cheguei nele, na realidade, foi por recomendação, como, aliás, tinha que ser. O Murray era um senhor idoso de 83 anos de idade e ele sempre recebia os alunos dele a primeira pergunta no telefone é quem indicou? Quem indicou, né? Quem te passou meu telefone? Você não podia chegar lá e tipo, oi, tudo bem? Não tinha isso. Não tinha problema nenhum você ser principiante, ele até preferia. Sim. Ele falava que o iniciante não tinha vícios para ele corrigir, né? Tem lógica. E dava menos trabalho para ele, que era o que... E figura maravilhosa, um gentleman, um cavalheiro, pessoa incrível. E na realidade quem me deu o telefone dele foi o David Garibaldi. Sim. Eu estava tendo umas aulas com ele dentro do estilo, né, maravilhoso. Sim. Que ele toca, funk, batera funk e tal. Claro. E a minha queixa era justamente da parte técnica que eu achava que eu precisava. O David Garibaldi teve aula com o Murray também. Então, exatamente. Quando eu relatei para ele da minha dificuldade com certas coisas bem técnicas, assim, que na realidade são essenciais, são básicas, né? Ele falou, então você vai estudar com o meu professor. Quer dizer, ele não tinha paciência de passar, né? De dar esse tipo de aula didática, técnica. Sim, claro. Então ele me passou o telefone do Murray, porque era a pessoa com quem ele estava estudando na época. Sim. É importante. Ele estudava com o Murray naquele momento. Sim. Bacana. Que legal. E aí na minha conversa com o Murray, ele falou que ele tinha lista de espera, mas eu, de uma forma bem carioca, né? Eu falei, não sei quanto tempo eu tô aqui em Los Angeles, me ajuda. Liguei 2 ou 3 vezes para ele. Me encaixa aí no... Até que ele não aguentava mais falar comigo no telefone e falou, não, eu vou te passar à frente aqui da minha lista de espera, porque você não mora aqui e tal. Sim, eu entendo. Abriu a exceção. Então até nisso ele foi cavalheiro, me recebeu lá. O primeiro aluno do dia tinha que ir buscá-lo de carro. Sim, na casa dele e levá-lo ao estúdio. O último aluno do dia levava ele de volta para casa. Então, já de imediato tive esse contato com ele, de ser o primeiro aluno e buscá-lo em casa. E chegando no estúdio, enquanto ele acendia as luzes e tal, me deparei com uma sala magnífica, assim, com Oscars numa prateleira. De verdade, Oscar não é souvenir, de Hollywood. A gente estava em Los Angeles, né? Claro. Não era Oscar de turista, Oscar não. Mesmo. Era a Vera, com o nome dele ali, sim, obrigado e tal, não sei o quê. E as fotos todas autografadas de artistas do época, período em que ele trabalhou em Hollywood. Como Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. Inclusive ele me fez traduzir uma da Carmen Miranda. Ela tinha escrito para ele, Murray, você é uma gracinha. E ele falou, se eu soubesse disso na época, o que queria dizer, né? Não, mas só para as pessoas se situarem, que Murray tinha essa outra faceta, né? Ele era sonoplasta. A principal, na realidade. Fala um pouco disso, então, que na verdade ele trabalhou durante muitos anos nos estúdios de Hollywood, né? Como sonoplasta. Exatamente. Ele foi sonoplasta e engenheiro de som. Engenheiro de som do primeiro King Kong, né? E ganhou o Oscar com Hello Dolly, não é isso? Exatamente. Na época tinha uma lei
que imperava ali em Hollywood, de que o estúdio ganhava o Oscar. Quer dizer, melhor sonoplastia, melhor som de filme ia para o estúdio. E foi justamente graças ao Murray, com mais 2 ou 3 colegas, segundo ele, que mudaram essa lei. Então, finalmente, quando passou a ser o engenheiro que iria receber, nada mais justo, o prêmio, ele foi o primeiro a receber o prêmio. Então ele já era responsável por 7 outros Oscars que tinham ido para 20th Century Fox ou Universal, quem quer que fosse, que era o caso do King Kong. O King Kong ganhou o prêmio de melhor som na época, mas não ia para ele, né? Entendi. Então ganhou o Oscar também, só que ele não recebeu. Exatamente. Entendi. Quer dizer, então ele tinha uma carreira na época como baterista, né, profissional, e depois ele se dedicou mais a essa parte da sonoplastia, da engenharia de som. Deixando bem clara também a ligação entre as coisas, porque quando o Murray foi baterista, quer dizer, estamos falando de 1920, 25 em Nova York. Qual era uma dos grandes jobs, né, trabalhos de um baterista? Era trabalhar em cinema. Fazendo um ritmo ali, acompanhando o pianista que tocava do início até o fim do filme. E o Murray teve justamente destaque porque ele foi trazendo efeitos, coisinhas, efeitos para fazer os passos no filme. Então ele era o baterista para ser chamado para o cinema. E aí ele criou um link natural, como ele tinha sido também formado em engenharia, ele fez o link natural para o cinema, como um cara que tanto podia fazer os sons, a sonoplastia, como também gravar. Né, posicionar os microfones, etc. Ele deu um passo assim significativo quando o Louis Bellson, um jovem Louis Bellson, em torno de 19 anos, já uma lenda ali em Los Angeles como um grande baterista, já tocando muito bem, né? Primeiro baterista branco a tocar com a orquestra do Duke Ellington e tudo, já com uma fama, entendeu? Louis Bellson procurou com umas dores que eu não sei relatar quais são. Qual era o problema dele. Eu sei que um Louis Bellson que tinha procurado vários professores, especialistas em técnica, e não encontrava uma solução para aquilo, porque ele chegava no professor, o professor era Louis Bellson, falava, cara, o que eu vou te ensinar? Você tá... Desculpa, ossos do ofício, né? Dores, faz parte, enfim, ele ouvia esse tipo de coisa. E ao ser recomendado o Murray, né, já super envolvido com a indústria do cinema e tal, mas ensinando técnica de bateria como um hobby, assim, como um passatempo, né? Chegou o Louis Bellson, o Murray falou, toca um paradiddle, toca singles, toca toques duplos, agora faz isso, agora faz aquilo, dando ordem para ele. E quando acabou a avaliação, falou, bom, eu vou tentar te soltar um pouco, porque você é a pessoa mais dura que eu já ouvi tocando bateria. Então o Louis Bellson, uma pessoa absolutamente transcendental, né? Um ser fantástico, com aquela humildade toda, falou, interessante, vou. E o Louis era o grande, assim, o garoto propaganda do método Spivak, porque ele falou na Modern Drummer, falou em entrevista, falou sempre que ele estava com dores, que ele estava tenso e não sei o que o Murray foi o grande, assim... Pessoa responsável por... que é uma característica muito interessante, que eu gosto de frisar aqui, dessa técnica, porque a gente sempre pensa em técnica de mão como alguma coisa só para desenvolver velocidade e tal, enfim. E nunca pensa numa técnica onde a gente toque com saúde, né? De uma maneira que a gente não sinta nenhum tipo, não desenvolva nenhum tipo de lesão, não sinta dor. Né? Então, quer dizer, isso era uma outra faceta da filosofia Murray que eu achei muito interessante. Inclusive, eu fui beneficiado com isso, porque antes de ter aula com o Christian, eu tive alguns problemas assim, de coluna e tal, relacionados à maneira que eu tocava. Comecei a tocar em show grande durante muitos anos, eu tinha que fazer muito esforço para tocar, quer dizer, não tinha que fazia porque eu não sabia como não fazer esforço e conseguir tirar um som que era exigido numa situação como essa. Palco, com amplificador, guitarra e tudo mais. E eu praticamente teve uma época que eu pensei que eu ia parar de tocar, eu fui para alguns médicos
e eles falavam que tinha que fazer cirurgia, aquelas coisas, né? E isso, obviamente, ia me comprometer durante muito tempo. Então, a partir do momento em que eu comecei a estudar a técnica Spivak com o Christian, então tudo isso mudou. Assim, há uns 3 anos que a gente mais ou menos tem trabalhado, né? E realmente foi uma mudança radical na minha maneira de tocar, no meu som. Sim, é um método completamente salubre, né? Sim. Você está ali completamente envolvido num sistema de tocar que não requer esforço. Sim. E isso, o grande, né? O maior benefício disso tudo é o som. O teu som melhora. Sim. E eu acho que o principal objetivo do Murray em toda a criação do método, tudo que ele foi ajeitando, assim, a didática da coisa toda, era o som. O grande, né? Sempre a ênfase era sempre em cima do som. Então vamos falar um pouco mais, né? Especificamente da técnica. Tem os 7 movimentos básicos, né? Isso. Que são fundamentais também. Sim. Na técnica Spivak. Você podia falar um pouco disso? Com certeza. O Murray é como todo, eu acho até que já falei isso, como todo sistema didático eficiente, né? Tem que existir uma simplicidade. Né? Então, os grandes gênios que surgiram aí, temos o exemplo do Einstein no século passado, do Freud, que cunhou coisas que estão na boca do povo hoje, como trauma, inconsciente e tal. Tem uma simplicidade nessas palavras, na maneira deles apresentarem o sistema, né, que eles defendem. Perfeito. E com Murray não era diferente. Em vez de você ter uma coisa muito abrangente, complicada, e com Murray era o contrário. Tudo condensado, tudo nos seus conceitos mais básicos, assim. E os 7 movimentos básicos que ele falava com frequência, na realidade você tem 3 toques principais. Sim. Tudo que a gente for executar na bateria vai ser em cima do toque simples, o toque duplo e o flan. Certo. Associados a esses 3 toques principais, você tem mais 4 processos básicos, que seriam o toque de pulso, o toque de dedo, o toque de subida e o toque de descida. Vamos mostrar esses toques para o pessoal ali, para eles entenderem o que é cada um desses toques. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma demonstraçãozinha, né? Você, por favor. Não, então, você teria o toque de pulso. Sim. Tá? É o giro de pulso, né? Você pode fazê-lo tanto num toque único como um toque duplo, entendeu? Sim. Mas o processo aqui é a munheca que só o pulso. Exatamente. Tá trabalhando, nenhuma outra. Exatamente. Né? Você também pode utilizar o dedo em movimentos mais rápidos. Sim. Né? Então, na pegada alemã, daqui a pouco a gente vai falar das diferentes pegadas também. O dedo, ele dá assistência ao movimento de pulso. Já na pegada de tímpano ou pegada francesa, você tem claramente o dedo mais como toque mais isolado, né? Exatamente. O toque de subida é um toque executado de uma posição baixa indo para alta. Então você tem um aproveitamento total do movimento. É o upstroke, né? É o upstroke. Porque o toque de descida, como o próprio nome sugere, ele vai ter que vir da posição alta para baixa. Sim. O toque de subida é o contrário. Sempre com a motivação do toque de descida na sequência. Senão ele não existe. Senão ele não cria nenhum atalho de movimento. Não é nada relevante. Sim, né? Entendi. O que ficou faltando? O rebote, né? O toque duplo. Que muita gente confunde o rebote, às vezes, com aquele toque de dedo, né? Que é o squeeze and release, ou aperta e solta, né? Que tem... Isso. Então não há nada errado com você utilizar dedo na tua técnica, tanto que ele está na configuração de toques básicos também. Sim. Mas o rebote como atalho é um toque de ação e reação, né? Então, quando você executa o teu giro de munheca, você pode utilizar um toque, como você pode utilizar 2. Então, esse toque secundário é a reação da baqueta
em relação àquele impulso inicial que você deu. Sim. E esse toque, como você pode ouvir muito bem, ele não é inferior como muita gente acha. Pensa que não é isso, né? Não, não é isso. É isso. Mas para isso você tem que desenvolver uma coisa que você sempre me falou, o Cris sempre falou, que é a soltura na pegada, né? Porque o que eu observei, por exemplo, é que se você tem uma pegada muito firme, o que acontece? Você cria muito atrito, você está segurando a baqueta. Obviamente a baqueta não vai voltar. Então é muito importante que a pegada ela tenha essa soltura, que Sim. é para que a baqueta possa responder. Isso. Né? A energia que você coloca e você tenha realmente um toque duplo, né? Com uniforme, digamos assim. Sim. Né? Então, Christian, vamos recapitular os 7 toques básicos da técnica Spivak, certo? Por favor. Demonstra para mim, Cássio, por favor. Temos o toque de pulso. Tá, o toque de pulso, giro de pulso. Isso. Né? E o toque de dedo. Pode tocar até um pouco mais rápido agora. Perfeito. Temos o toque simples. Sim. E o toque duplo rebote. Muito bem. Temos o toque de subida. É o upstruck, né? Efetuado de uma posição baixa indo para alta. Isso. E o toque de descida na sequência. E finalmente o flan, por ser um básico isolado. Quer dizer, você tem as mãos defasadas, descendo na mesma velocidade. Demonstra, por favor. Só de um lado. Só um lado. Exatamente. Então você tem as mãos defasadas, porém descendo na mesma velocidade. Perfeito. Isso facilita muito no aprendizado do flan. Você entender a distância e que a velocidade é a mesma. Ela Perfeito. cai naturalmente. Entendeu? Isso. Perfeito. Ok. Então a gente pode falar agora um pouco do grip, né? Da pegada. Que era uma coisa assim, importantíssima. Na realidade é o primeiro passo com o aluno a explicar a pegada, né? Como deve funcionar. É isso aqui, não é? Isso. 3 pontos. Então você trabalha com um fulcro muito estreito, um ponto de contato estreito entre as mãos. Então aqui você tem potência e um pouquinho de resistência sempre é bom para você justamente... Quer dizer, isso não sou eu que determina, né? Eu vou justamente durante a primeira aula, a aula que a gente for falar sobre a pegada, pedir para que você apoie aí para mim a baqueta no ponto de otimizado aí de giro. Então isso é uma coisa que eu não preciso determinar para você. Você vai sentir e de acordo com cada peso, com cada baqueta que você vai pegar, você vai fazer esse ajuste instintivamente, porque é o ponto, a nossa primeira referência é o ponto de giro. É o ponto... tipo centro de gravidade. Exatamente, para a baqueta girar. Né? Ela... Depois de estabelecermos esse ponto de giro, precisamos apenas de mais uma referência, que na realidade tem uma função dupla, de direcionamento para a baqueta, ao mesmo tempo da tensão necessária apenas para não deixar a baqueta cair, porque a gente não quer uma pegada rígida. Então é a tensão adequada para sempre. No caso do polegar e indicador aqui, exatamente. Eles têm uma pressão mínima, né? Não é muita coisa. Não precisa então, da maneira que eu explico, volta aquele ponto apoiado Exatamente, você tem a tua referência de giro. Então o que eu vou falar para o aluno aproxima o polegar e o dedo indicador em direção à baqueta, também com a primeira falange. Desculpa, isso eu não expliquei. Primeira dobra do terceiro dedo é onde fica encaixadinha a baqueta. Então, da mesma forma, aproxima o polegar, como quem iria tirar uma impressão digital, assim. Sim. Totalmente, o polegar completamente paralelo à direção da baqueta. E também com a primeira dobra do dedo indicador em contato com a baqueta para ter esse ponto de direcionamento, quer dizer, através... A baqueta não ficar... Exatamente, não tocar cada hora num lugar diferente do tambor. Perfeito. E ao mesmo tempo você ter a tensão necessária para não deixar a baqueta cair. Exatamente. E esses dedos aqui, a princípio, eles não têm muita função nessa técnica, né?
eles não têm função nenhuma na pegada, porque o Murray entendia que a baqueta ela tem transientes, tem harmônicos, né? Sim. Então quando você né, faz esse teste, você vê que você deseja extrair esse tipo de harmônico dos teus pratos, dos teus tambores, etc. Então muito contato com a baqueta elimina essa possibilidade. Posso até dar um exemplo que você já mostrou, que eu mostro para os alunos, que quando você segura a baqueta muito firme, usando todos os dedos, é completamente diferente. O som é muito diferente. Isso é... Então, alguns alunos levam isso muito ao pé da letra. Ao pé da letra, estão fazendo o show, falam, Cris, quando eu toquei um backbeat, eu absorvi com todos os dedos, está errado. Não. Quando você vai tocar na bateria, você tem que tocar de todas as formas possíveis, diferentes ângulos e posições. Então, evidentemente, que você dá uma pratada depois de uma virada, uma coisa assim, você absorve com todos os dedos e solta novamente esses dedos de trás, especialmente se você tiver alguma coisa de caixa, alguma coisa que você, ou tom-tom, alguma coisa para extrair mais som do instrumento. Então estamos falando da essência da pegada, nada é proibido assim, sim. Puxa, utilizei todos os dedos para absorver aquele impacto, às vezes um acento muito forte. Sim. Então, claro, todos os dedos entram em ação e logo após relaxam esses dedos de trás, porque o ponto primordial da pegada Spivak é um ponto de 3 contatos. 3 contatos. A gente fala aqui o indispensável, aquilo que a pessoa realmente precisa entender como a mecânica do instrumento. Sim. As variações ficam por conta do aluno. E é por isso que o método funciona e funcionou com gente tão diferente. O que Louis Belson, que foi aluno do Murray, tem a ver com Vinny Colaiuta, que também foi aluno do Murray, com David Garibaldi, com um baterista de jazz mais conhecido em Los Angeles, que aqui tudo bem, Chuck Flores, que era muito bom, baterista de jazz assim, suave e tal, cool jazz, né? Sim. E então exatamente isso, quer dizer, é um método condensado em que estilo é irrelevante, você precisa aprender a tocar o instrumento. Perfeito. Esse é o foco. Mas essencialmente, realmente, como você falou, era os rudimentos no sistema de continuidade Spivak e você tinha o Stick Control, que é um livro muito importante como manual técnico. Pois é, que muita gente começa estudando o Stick Control. Foi uma coisa que eu mesmo aprendi. E na metodologia Spivak, o Stick Control só é visto bem depois, né? Inclusive, quando você abre o prefácio do livro, o George Stone fala, este é um livro avançado. Muitos professores, infelizmente, não levam o prefácio do próprio livro em consideração ao repassarem para o aluno. Ele começa o livro falando, isso aqui é um livro avançado de técnicas para caixa, etc. Pois é. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Mas, enfim, então quer dizer, você tem esse método do Spivak, que é um método de continuidade. Inclusive, você podia até fazer uma demonstração, podíamos fazer uma demonstração de como é que funciona esse método de continuidade, né? 2 exercícios onde a gente possa mostrar como é que ele aplicava essa ideia. Para demonstrar um exemplo de continuidade do Murray, nós temos o flam acento número 1 e número 2, né, como rudimentos. Então, o Murray, pelo menos, não utilizava essa numeração sequencial, ele invertia. Então, vamos demonstrar um ou 2. Então, ele começaria com um 2 primeiro. Certo. Então, o flam accent número 2 são flams intercalados com semicolcheias. Vamos fazê-lo assim primeiro, então. Certo. Flam accent número 2. Aqui. Isso. Então, você tem um double com uma mão, né? E a outra mão efetuando um upstroke. Toca mais rápido para a gente ver o upstroke mais claro, o toque de subida. E o double, né, o rebote. Então volta a tocar ele mais devagar para mim, por favor. Então vou pedir para você adicionar de forma alternada, sem afetar
o ritmo das mãos. Em primeiro lugar, abrir-lhe um pouco mais, executando ele agora como que alteras. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, de forma alternada, coloque mais uma notinha no meio, onde você tem a pausa. Agora você tem um Flam acento número 1. Então, isso já é um exemplo de como funciona a continuidade Spivak. Com pouca interferência minha na explicação, você passa naturalmente de um rudimento para o outro. Bacana. A tua compreensão dele é imediata, porque o teu toque de subida teve que mudar. Sim. Com a questão da alternância das mãos. Ele mudou, mas você instintivamente colocou ele no... Bastou acrescentar aquela... Você colocou ele no lugar certo, Sim, instintivamente, perfeito. com pouca interferência minha. Qual é o primeiro exercício que você passa para o aluno? O primeiro passo é que vamos ter que chegar a um acordo em relação à pegada. Sim. E tem 3 pegadas essenciais para serem adotadas dentro do sistema Spivak, né? Então você tem a pegada tradicional, certo. Tá? Traditional grip. Traditional grip, tá? Certo. Você, fora essa pegada, você pode passar para o matched grip, sem problema algum. E tem 2 variações. Você tem a pegada alemã, com a palma da mão voltada para baixo, voltada, né? para baixo, certo. Ou as palmas voltadas uma para a outra. E aqui você teria a pegada francesa de tímpano, né? Certo. Né? Certo. Então, qualquer uma dessas 3 pegadas é aceitável. Completamente aceitável dentro do sistema. Uma vez estabelecendo isso, vamos começar do básico. O que é o básico? São os toques simples e os toques duplos. Sempre a semicolcheia em 40 no metrônomo. Sim, super lento. Isso é uma coisa... Muito lento, porque o Murray queria atingir o cérebro do aluno e não as mãos. Quer dizer, você precisa ter todo um treinamento neuromuscular. Sim. A famosa memória muscular. A memória muscular de cada movimento. Porque muita gente, por incrível que pareça, gente avançada, chega para mim tocando assim. E eu tenho que perguntar para essa pessoa, você está querendo furar meu pad de borracha, é isso? Eu só estou pedindo para você girar com o pulso, né? Sim. Então você vê que esse tipo de bronca saudável é justamente para estimular o pensamento da pessoa, para ela começar realmente a avaliar o que é necessário para executar. Por que eu vou começar o meu toque com uma coisa tão dura, tão rígida, se eu posso simplesmente para virar os pulsos, para executar toques simples? Sim, nada além disso. Claro. O som é muito melhor, o volume é mais que suficiente, entendeu? Então, e dali para eu passar para isso depois é tranquilo, com um som muito melhor, muito mais controle de dinâmica, de pegada, a pegada mais solta na minha mão. Uma vez que você treina o essencial, é fácil dar o próximo passo. A primeira série de aulas, a gente precisa alongar a velocidade da munheca. Sim. Atingir bastante velocidade com o pulso. Usando o pulso. Para depois voltar atrás no metrônomo. Olha que interessante. Não é que daqui, quando você chegou nessa velocidade, você passa do rebote daqui para frente. Não, não. Você precisa voltar. Não a 40 no metrônomo, óbvio, porque não dá para fazer o rebote efetivamente nessa velocidade. Assim. Claro. Mas você vai voltar ali em torno de 76, 80 para iniciar o rebote lento e dali sim você chegar no limite da velocidade de rebote. Do rebote, exatamente. Isso. Então você tem todo um trabalho do desenvolvimento do pulso, que inclusive serve para superfícies que não tem rebote. Né? Sim. No caso da bateria, pensando na bateria. Um surdo muito frouxo, uma pele. Que você não tem rebote, não tem como usar o rebote. E você trabalha também, estende o rebote para que você mantenha, inclusive, esse relaxamento, até tocando com o rebote. Quando você vai tocar alguma coisa lenta, usar também o rebote como recurso. O rebote lento é fundamental para os nossos chamados ghost notes na caixa, né? As notas fantasmas que a gente fica ali de floreio, de decoração. Muita gente às vezes toca elas muito rígidas, muito duras e não entendem por que a levada na bateria não está fluindo, não tem swing, né? Então, quer dizer, esse rebote lento se faz muito importante
para esses momentos, que foi justamente o que David Garibaldi me mostrou lá, sim, entendeu? Esse tipo de aplicação. De aplicação do rebote lento. Exatamente, do sistema do Murray para a bateria. Perfeito. Vai acelerando esses toques simples, esses toques duplos, evidentemente são trabalhados ao longo de várias aulas para você ir ganhando velocidade de forma controlada, com aquilo que a gente já discutiu, o melhor som possível, máximo de eficiência com mínimo de esforço, sempre com isso em mente. Porém, ao longo desse curso, enquanto a gente vai acelerando isso, eu vou introduzindo também os flans, entendeu? Com os diferentes rudimentos de flan. Depois passamos aos drags, também conhecido como roughs, né? E toda a série de drag, single drag, double drag, Radamachew, double Radamachew, etc. Sim. E quando começamos a trabalhar os ditos diddles, né? Paradiddle, double, triple, etc. Já estamos trabalhando, quer dizer, já passamos para a fase intermediária, para a avançada do método. Certo. E nesse momento é apresentado o stick control como grande condicionador. E o que o Murray queria dizer com grande condicionador quando se referia a esse livro? É que aqueles exercícios todos que tem no stick control sem acentuação, né? Sim. Tudo essencialmente com o mesmo volume, mas com acelerações, né? Tem coisas que mistura semicolcheia, com key alter, etc. Você vai continuar utilizando rebotes, toque de subida. Sim. Então os atalhos permanecem. Tudo que você aprendeu, inclusive estudando os rudimentos, você continua aplicando no stick control. Só que agora, qual é a diferença? Agora você está num processo avançado do método em que não existe mais a motivação do toque de subida para descer com acento. Sim. Então agora você está trabalhando toda a sutileza desses atalhos técnicos, porque deve ser levado em conta que se você utiliza 2 toques de pulso em sequência, um toque duplo assim, você está utilizando 4 movimentos. O de subida, descida, contato, subida, descida, contato novamente. Certo. Se eu utilizo o meu toque duplo por intermédio do rebote, eu vou apenas subir, descer, e o toque secundário é uma reação natural da baqueta, graças a essa lei de ação e reação, né? Sim, que você tem. Você gerou um impulso e a baqueta quica uma segunda vez. Então você vê que você tem o mesmo aplicação desse conceito de máximo de eficiência com mínimo de esforço, né? Você com metade dos movimentos, você executou o mesmo número de toques. Perfeito. Isso você vai utilizar durante todo o stick control também. Exatamente. Ou seja, você aproveita melhor a própria ação da baqueta, né? E quando o Murray se referia ao livro como grande condicionador, o que acontece? Tudo isso, todos esses atalhos vão gerando uma pegada mais solta. Sim. Então, uma coisa que eu perguntei lá no início para o Murray, que ele falou, não, calma, a gente vai chegar lá, entendeu? Não está na hora da gente conversar sobre isso, que era a minha curiosidade da pegada. Sim. Né? Se a pegada aqui, se esses 2 dedos aqui, a pinça, como eu gosto de chamar... a pinça, no caso, polegar indicador. Isso, se a tensão dessa pinça é variável. Sim. E no início das aulas eu falo, calma, a gente vai discutir isso, vamos trabalhar, né? E com o stick control ficou muito claro para mim que existe uma variação sim de pinça, mas ela é muito, muito pequena. Entendi. Isso é o grande diferencial quando você vê um clipe do Buddy Rich no YouTube, desses grandes mestres, o próprio Louis Belson, aluno do Murray, Jim Krupa, Vinny Colaiuta. Quando você vê esses caras tocando, você percebe, claro que não temos close em cima muitas vezes das mãos, mas você vê que quando eles tocam rápido, devagar, eles têm uma variação de pegada muito pequena. O ponto de contato, ele é sempre solto.
Então aí você já tem um dos segredos de como esse processo funciona. Mas não adianta você querer pular etapas. Claro, tem que passar por tudo. Então vou começar a trabalhar o stick control hoje, é o grande condicionador. Não funciona assim. Você tem um processo para chegar até lá, entendendo a soltura da baqueta na tua mão, com diferentes rudimentos, com a leitura, com a interpretação, entendeu? E consequentemente também, se você toca bateria, se o teu interesse não é puramente de caixa clara, eu sempre estou dando força e querendo ter o feedback dos meus alunos de como está a situação na bateria, como eles estão aplicando isso. Claro. Porque eu não me meto nisso, mas eu quero saber como é que está indo essa experiência. Está dando resultado, obviamente. E 99% dos relatos é sempre muito positivo. Não, já senti uma soltura, o meu som melhorou. Ontem eu tive uma gravação e o engenheiro falou: o que aconteceu contigo? O teu som está melhor, blá blá blá. Então verdade, isso é muito... Eu posso atestar isso pessoalmente. Foi uma mudança, como eu já falei anteriormente, radical. E para mim muito gratificante, porque eu não me meto nessa parte. E ela acontece naturalmente na vivência ali do profissional que está ali comigo. Bom, Cris, então eu agradeço assim pela sua paciência, pela entrevista, por ter me ajudado tanto nesse processo de desenvolvimento, de reaprendizado, de reeducação da minha técnica, que isso me trouxe um grande benefício, tanto na questão de saúde, quanto também na questão de sonoridade técnica. Hoje eu já tenho também meus alunos e eu faço questão de passar esses ensinamentos para eles, porque eu acho que realmente é uma metodologia, entre outras também, que tem muito valor. Claro. Que tem assim, realmente um valor imenso. É mais uma informação, é mais digamos assim, mais um caminho que a gente pode trilhar dentro desse universo da bateria. Bacana. Esse foi o primeiro Stick Tips com o meu professor e amigo Christian Noyens. Agradeço muito o convite, é um prazer e faço das minhas palavras o que eu ouvi do Murray, quer dizer, um professor só se realiza quando o seu aluno aprende. Bacana. Então fico feliz de poder participar desse processo. Obrigado. Você pode ficar tranquilo. Valeu, meu irmão.